Bom dia a todos. Yeah, sounds like Wednesday. Parece que estou sendo... É quarta-feira, parece que seja quarta-feira. Espero que todos estejam bem. E espero que vocês, então, continuem na corrida até a linha final, mais 2, 3 dias, e o trabalho pesado estará concluído e poderão estar de volta em casa e ir para casa pelo seu trabalho duro. Uma grande alegria, uma bênção estar com vocês aqui, sê-los aqui. Vamos orar. Vamos orar, crendo que Deus nos alimentará com o pão dos céus. O nosso Pai que estás no céu, nós temos o teu nome e na tua presença, em nome de Jesus, teu Filho. E nas palavras do livro antigo, em nossas mãos não trazemos nenhum preço, mas vamos até a cruz para fazer o pedido. E nós oramos, Senhor, não porque nós queremos, somos obrigados a orar, mas nós queremos fazê-lo, certeza que o Espírito estará conosco. E à medida que nós estamos juntos aqui, nós não gostamos de ser distraídos, mesmo com coisas boas. E algumas pelas coisas não boas, mas eu pedimos que o teu Espírito nos dê claridade de pensamento, que me dê também claridade de expressão. E eu oro, Senhor, para que todos possam ver Jesus e o poder da tua palavra. Dirige-nos agora, nós te oramos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Ele estava triste como qualquer um poderia estar quando ele descobriu que o seu bom amigo estava experimentando a perda de um querido. Algum da família tinha morrido e eles chegaram a sua casa na sua vila, até que esse alguém tinha sido sepultado. Esse profeta self-proclamado assegurou à família que a experiência de Lázaro poderia ser repetida. E ele assegurou aqueles que saíram da sepultura, seria da caixão novamente, e poderia chamar todos aqueles que estavam morridos de volta para a vida. E assim ele fez. Ele foi até a sepultura que foi escavada e crendo que, à medida que mexia o caixão, ele descobriu a face do defunto. Isso aconteceu alguns anos atrás. E ele se colocou sobre o homem e gritou nos seus ouvidos: acorde, acorde, acorde. Logicamente, vocês podem imaginar o que aconteceu. O homem não se levantou, não acordou, e os seus amigos e famílias choraram, e alguns então decidiram que deveriam chamar a polícia, porque o nosso amigo aprendeu que a morte é muito difícil de vencer, mas é o que eu estou entendendo. Por muitos anos, o Vale do Silicon, os milionários do Silicon, têm investido em soluções possíveis. E alguns têm visto que alguns resultados impressíveis sobre os avanços, o progresso da saúde tem dado sinais muito grandes, mas nada que alguém possa sair da sepultura. E os transhumanos querem fazer com que as pessoas venham mais novamente e através do líquido de nitrogênio para que possam ser trazidos de volta à vida posteriormente, colocando sobre isso. E alguns querem preservar a sua mente, seu cérebro, para que depois que tenha sido ou mesmo tudo é fútil. E tudo que você faz é quando você tem muito dinheiro e pouco Jesus. Jesus disse 2000 anos atrás, o nosso amigo Lázaro está dormindo. O Paulo escreveu: eu digo-lhes um mistério, nós nem todos descansaremos. Os homens sábios o disseram. E os homens sábios dizem que os mortos não sabem de nada. Mas ele diz, continuando, mas na minha carne eu verei a Deus. Paulo agora dizendo, mas a Bíblia nos diz que nós vivemos, nós morremos, nós descansamos o sono da morte. E quando Jesus retornar, os salvadores que descansaram em Cristo serão ressuscitados da sua cama de pó e não irão morrer novamente.
Mesmo você viu 80, 90, 100 anos de idade, você tem apenas experimentado uma pequena fração daquilo que Deus tem preparado para você. Nós agradecemos a Deus que Jesus disse: eu irei preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar para vocês, eu voltarei para que possa recebê-los para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês ali poderão estar. E tem essa é uma explanação para o que acontece na morte. Agora temos outra bíblica explicação. Os Maoris da Nova Zelândia, a tradução da minha nação, Nova Zelândia, diz que o espírito da pessoa morre, vai para a parte norte do país, e depois vai para os mares, e depois o mundo, e depois volta para os ancestores. Os australianos e os aborígenes da Austrália também querem que as pessoas vão para o land, a terra dos mortos, e depois eles voltam. E também tem essa crença de que, de uma maneira ou outra, nós sobrevivemos, não o corpo, mas a Bíblia nos diz, pela palavra de Deus, que quando aqueles que estiverem vivos e até a volta do Senhor não estarão, não vindo antes, que não estão dormindo, porque o Senhor mesmo enviará os seus anjos com o arcanjo, a voz do arcanjo, para a trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo, descansaram em Cristo, irão ressuscitar. Primeiro nós temos que aqueles que estiverem vivos e serão levantados até arrebatados até o céu para se encontrar com o Senhor e estarão para Ele para sempre, assim como o profeta Isaías diz, que eles estavam olhando na face daqueles que, onde a morte, vou com Paulo, onde está a sua vitória, a morte? No mesmo capítulo ele diz, ele declara triunfantemente, o último inimigo a ser vencido será a morte. Sim, partiu comigo, amigos. Depois da reunião que acontecerá, pense na reunião que acontecerá de todos os queridos que estarão juntos novamente. Nós nunca mais despediremos dos nossos queridos e nós experimentaremos a situação triste. Nunca mais experimentaremos a situação triste de nos despedirmos dos nossos queridos. Em Jesus, nós podemos antecipar a alegria de imortalidade e o início de uma nova era e com os anjos do Senhor. Assim poderemos estar com Jesus, com os anjos para sempre. E a beleza da Bíblia que nos diz sobre o estado da morte é que vai além do que pode ser provado em textos e histórias de ressurreição em funerais. Assim, nós estamos antes. Nós levantaremos novamente. Nós sabemos que o caminho para o inferno é pavimentado com teologia. Sim, vamos pelo livro de Romanos, para que nós possamos ver como isso pode impactar a sua vida espiritual e ver a maneira de Deus fora de alguma coisa pior do que a morte. E então nós vamos no capítulo de João, capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus, dos gregos, por assim, quantos morreram, também morrerão, que morreram sem a lei, também virão sem a lei e morrerão pela lei. E também serão julgados pela lei. Romanos capítulo 3, a justiça de Deus sem a lei é manifestada. Assim a justiça de Deus, assim que pela fé em Jesus Cristo, até todos e para todos que creem. Capítulo 4, fé é demonstrada pela vida de Abraão. Romanos capítulo 5, assim como o Senhor, a justiça do Senhor entrou para que nós, a justiça de Deus, onde o pecado abundou, a bondade, a graça de Deus abundou, superabundou. Eu estou dizendo que você sabe, mas você pensar que, evidentemente, muitos crentes na igreja romana, que nasceu e muitos também hoje pulam para uma conclusão teológica, e Paulo vem, assim como ele apresentou no capítulo 3, agora ele vai no capítulo 6, ele diz: o que nós diremos se continuaremos em pecado, assim a graça possa abundar. Se Deus é tão bondoso, tão gracioso, onde o pecado há mais ainda graça, mais maior, mais abundante. Assim não podemos caminhar continuar com o pecado assim. Bom,
cometermos o pecado, se nós pecarmos, podemos ter a possibilidade, temos a graça da abundância da graça. Assim, nós continuamos com a mente suja, sua mente raivosa, seu coração incrédulo, seu criticismo da igreja, a sua recusar devolver o dízimo, o seu orgulho, a sua desespero, pode continuar no pecado, assim que a graça possa abundar. Sim, tem uma discussão que continua sobre quanto pecado é suficiente, quanto é o suficiente. E assim nós cruzamos a linha e nós possamos ir muito adiante. Alguns têm vindo a situação que experienciam uma limitação de pecado. Alguns versos na Bíblia dizem que o pecado causa pecado. Eles crucificaram Jesus no pecado, mas mesmo o serviço do santuário não apontava para a morte de Jesus. Agora também no serviço do santuário, o pecado sendo expurgido. E nós estamos presos no pecado de alguma maneira. Mas muitos não sabem como. Assim que nós continuaremos assim, para que a graça possa abundar. Ele não disse que Deus permite, mas a Bíblia diz que Deus permite, mas de forma alguma. Nós não continuaremos no pecado para que a graça possa abundar. Por que isso? Porque é a razão que ele diz. Por que poderemos nós, que estamos mortos pelo pecado, podemos viver mais dentro do pecado? Sim, através do pecado. No pecado. Perdeu a si mesmo uma pessoa morta que você não terá nenhuma resposta. O profeta que chamou, a pessoa que chamava o profeta gritou ao ouvido daquele que estava morto, levante, mas ele não pôde levantar. Você não pode acordar a pessoa morta. Mas Paulo diz que nós não devemos continuar no pecado, porque nós estamos mortos para o pecado. Ele continua dizendo no verso 3, não nós podemos. Aqui muitos de nós, que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Entanto, nós somos sepultados com Ele no batismo, no pecado pelo batismo. Assim como Jesus morreu e levantou dos mortos, pela graça de Deus. Assim mesmo, nós também deveremos andar em novidade de vida. Eu posso notar aqui em grego que quando uma pessoa espera uma nova vida, quando o Espírito Santo impacta a sua vida, nós vamos chamar, continuar no pecado porque nós não podemos. Por que não podemos? Porque a resposta é porque nós estamos mortos pelo pecado. Assim, irmãos e irmãs, o batismo é não simplesmente uma ideia de que a igreja deu essa boa ideia, que Jesus era um bom homem, que nós concordamos com certas crenças teológicas. O batismo é o sinal de Deus para o mundo, para mim, para o mundo, para todos nós, que nós temos, morremos para nós mesmos, para o pecado. E porque a velha pessoa morreu e a nova pessoa nasceu para a vida através da novidade de vida. Assim, muitas pessoas são vencidas pelo pecado porque eles lutam contra o pecado com sua própria força e ao invés de morrer para si mesmo, nós vimos em Cristo e ali nós morremos em Cristo. E eu espero que você tenha morrido em Jesus esta manhã. É por isso que nós nos encontramos com Jesus. Mortos para o pecado, ele diz. Cada pessoa é batizada na morte de Jesus e se levanta dessa morte pela novidade de vida em Cristo. Quando nós somos batizados, me ajude. Eu escolhi morrer para a antiga vida, mas posso levantar por ti. Essa é cristianão. Sempre querendo morrer pelo pecado, mas Jesus. Mas uma vida em Jesus deve se manifestar na nossa vida. Segundo capítulo 4, verso 10, 4 versos antes, nós temos esse tesouro, que as excelências do poder vêm em Deus e não em nós. E assim foi não, pregador. Eu fui batizado 10 anos, 15 anos atrás. O que aconteceu? A Bíblia, o escritor da Bíblia diz que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 5 que eu
eu morro diariamente. Uma morte diária para o pecado. O que significa que nós temos que ter o privilégio de morrer uma base diária, uma decisão para morrer para nós mesmos. E nós ficamos perguntando o que nós vamos fazer sobre aquele pecado que está nos agarrando ainda, assim como o chiclete agarra na nossa boca. Nós temos que morrer para aquele pecado. E se nós não estivermos mastigando aquele pecado, nós devemos então pedir a Deus o que Ele quer fazer por nós. E nós temos o privilégio de conhecer a sua vontade. Vir até Jesus não é apenas vir e adotar um novo sistema, mas não deixar que a nossa vida continue como era. Mas vir até Jesus é morrer para o pecado. E uma nova pessoa completamente seja criada para viver em vida em Jesus. Muitas pessoas não estão muito confortáveis em serem cristãos porque eles sentem que estão vivendo uma vida. O problema é que eles não sabem como viver uma vida cristã. Ninguém nunca disse a eles devem morrer para si próprio. E as pessoas que você deve estar agarrado naquele pecado e você deve então deixar-se de lado. Nós temos que lembrar que a morte, o pecado leva ao pecado e à morte eterna, mas que o nosso velho homem deve ser crucificado, a fim de que o corpo do pecado deve ser destruído, para que nós não possamos servir ao pecado. Aquilo que morreu é liberado do pecado, mas a morte de Jesus na cruz foi a emancipação da proclamação da humanidade liberada. Como pensar que estou morto do pecado? Eu posso pensar que eu não posso sentir nenhuma diferença. Posso não sentir nenhuma diferença, mas nenhuma confirmação em e-mail ou text mensagem, torpedo que possa chegar. Nós vamos Romanos 6, capítulo 6, versículo 11. Nós vivemos da mesma maneira que nós que morremos pelo pecado, mas levanta o Senhor através de Jesus Cristo. Isso não é um heritado da palavra grega. É uma ideia de que nós temos uma responsabilidade, vivemos mas eu posso crer naquilo que eu vejo aqui, que eu estou morto pelo pecado, mas quando eu tenho fé, que é dessa maneira, justificação pela fé, quando eu decido considerar a mim mesmo morto pelo pecado. O pecado não pode mandar um e-mail, pode mandar, mas encontrar no shopping center, mas não pode ser o seu mestre. Mas Romanos 6, capítulo 14 diz, o pecado não deve ter domínio sobre você, porque você não está sobre a lei, mas sobre a graça. Você está um cristão renovado pela graça. Amigo de Jesus, tem um novo dia diante para todos nós. Assim, por isso que Paulo diz a si mesmo, um dos mais versos poderosos da Bíblia, Romanos 6, verso 16. Você não sabe. Aquele que você se submete a si mesmo, como os céus, para obedecer. Ele, assim os céus como vocês são, assim os céus para aquele a quem você obedece, seja pecado para a morte ou obediência para a justiça. Você tem que escolher a quem você deve servir. E essa é como que as palavras de Josué. Escolha esse dia quem você deve servir. Se você se submeter sua vontade ao Senhor, você é o seu servo. Se você se submeter ao pecado, você experimentar a morte, entregue-se. Assim que o pecado o confrontar, entregue-se. Assim que ele vem colocá-lo contra a parede, assim que você for trazendo de volta uma batalha, você tem que submeter e permitir que o poder de Deus tome o controle da sua vida. E você poderá fazer oração em nome da oração que Jesus orou. Não minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Assim, senhoras e senhores, nós temos que crescer nessa maneira. A santificação é um trabalho de uma vida inteira.
A rua não é construída em um dia. Toda vez que nós escolhemos morrer para o pecado, toda vez que nós nos submetemos a Jesus, nós podemos esperar a sua vontade ser feita. E nós temos momentos que nós falharemos, porque nós estamos crescendo, mas nós odiamos esses momentos. Mas não nada que nós podemos fazer, nada que nós fazemos faz sentido. Mas lembre-se que nós vamos crescer e crescer em direção ao céu. Deus está com você, Deus é grande misericórdia e Deus é maravilhoso. E sim, alguém chega com alguma discussão com você e você ora aquela oração, não seja a minha vontade, mas a tua. E Deus te dê graça para que você saiba. Alguém corte na sua frente no trânsito que você e submeter a Deus. Tem coisa mais importante na sua mente. Deixe, passa, desconsidere. Você morreu para o pecado. A provocação e vai dizer como a água cai nos pelos de um pato. E sim, nós vamos nos enganar nós mesmos. Por um momento, nós podemos até prender. Nós estamos pensando que nós podemos proteger muitos pecados. Por um pecado, a pressão dos amigos pode nos relembrar. E não posso fazer isso. A mesma posição da igreja. Eu não posso ser visto fazendo isso. Ética e pode proteger alguns problemas, mas dar essa claridade, mas pode trabalhar só por algum tempo. Sim, mas isso pode ser justificação pelas obras, assim que eu possa conseguir fazer. Mas quando nós entregamos a Jesus, Deus começa a trabalhar na sua vida, é assim que você nunca mais possa fazer por si mesmo, mas que você está crescendo pela medida da estatura da completa estatura de Jesus Cristo. Se você não submeter ao seu coração, a submeter a sua natureza carnal e vai tentar vencer os seus próprios, sim, o certo e errado, e isso pode até pensar que você vencer. Davi foi tentado. O que ele devia ter se entregue completamente a Deus, deixou que seus próprios desejos seriam morridos, mas tem uma voz no seu coração, David. Somente não faça, você não precisa fazer isso. Toma um banho frio, você pode evitar muita miséria. Continua caminhando, mas Davi não fez. Ele continuou caminhando no topo do palácio. E morte e miséria o encontrou. Salomão foi tentado e viveu uma vida de muita excessividade, muitas coisas em excesso, mas que ele quase redefiniu imoralidade para nós. Judas foi tentado, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o que não teria feito se ele tivesse submetido à vontade de Deus. E não se submeta à tentação, porque se submeter à tentação é pecado. Peça aos céus que o ajude. Os coristas dizem, peça aos céus que possa ajudá-lo, que possa mantê-lo. Ele está desejoso que vai carregá-lo como sempre, uma mensagem como justificação pela fé, como escrita na melodia. Jesus é suficiente. Vamos estudar o capítulo de Romanos amanhã. Nós somos lembrados da morte, mas vamos lembrar espiritualmente que a nossa mente é contra Deus, mas nós somos subjetivos à vontade de Deus. Mas é tão importante que o nosso serviço funeral diário seja impressivo, que nós possamos caminhar pelo estado da morte com os nossos vizinhos evangélicos, mas louvamos a Deus, porque gostaria de aplicar a sua vida espiritual, considerando a outra pessoa, nós trazer alguém que sai de volta para o pecado, para a vida com o espiritualismo, para que nós possamos, mas nós devemos pensar e devemos confiar que na Bíblia, que nós possamos confiar na vida espiritual que Deus quer nos dar. Daniel também teve, os irmãos de José têm inveja dele. Moisés viu com raiva quando viu os seus irmãos sendo batidos, mas quando mas tivesse morrido para Deus, e a história talvez seja diferente. E na sua vida, a sua esposa disse a coisa errada, você vai em uma situação de como uma criança rebelde. Você entra
falar com o comissário do bordo, sabendo que ele ou ela não estava responsável pelo problema mecânico do avião que estava passando, mas na sua frustração. Eu tenho que estar numa reunião, eu tenho que ir numa conferência geral, eu sou um delegado. E você se esqueceu que Jesus estava chamando para ser igual a Jesus. E o seu velha pessoa deve se tornar uma nova pessoa, porque você não orou a oração. It's okay. A sua vontade, a tua vontade seja feita e não a minha. Você tem um problema? Deus tem um problema. Deus tem a solução. Deus é aquele que é maior, que está em você, do que aquele que está no mundo. O problema é que o seu pecado é muito grande. O problema é que o seu Salvador é muito pequeno. Você tem o seu Salvador que morreu pelo pecado. Ele morreu para que você possa ser transformado e faça ser recriado. Mas viu o que o Paulo diz no livro de Romanos? Se devemos continuar no pecado, não vamos fazer isso. Se fôssemos assim fazer, nós estaríamos mortos pelo pecado. Fé em Jesus é morrer para a antiga vida do pecado, ser renascido para que possa viver uma vida vitoriosa e você não mais muito motivado pelos seus velhos desejos, mas pelo que Cristo está habitando no seu coração, para que dizer como Paulo, eu estou crucificado em Cristo, muito menos. Não vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o que me amou e se deu a si próprio por mim. É a mesma Bíblia, o escritor da Bíblia que disse, ele disse, é Deus que trabalha em você, tanto a sua vontade, para a sua vontade, fazer a tua vontade. Agora eu quero reiterar, perdi o som, porque não vai acontecer de uma noite para outra. Você tem que praticar. Você tem que ter o orgulho de toda a sua vida. E agora você vai trazer diante de Deus e você dizer, eu quero viver e decidir morrer pelo pecado. Isso deve ser praticado e levado cada dia. E mais e mais, até que o Senhor Jesus vem de Jesus e não de você. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu gostaria de convidar os irmãos, pela graça de Deus, que você se apresente seus corpos como um sacrifício vivo, santo e aceitável diante de Deus, que é o seu serviço. É uma contradição dos termos, é um oxímoron. Morto, mas vivo. Vivo, mas sendo colocado no altar. Mas é uma vida que Jesus está nos chamando. Nós podemos, doutrinamente corretos, e podemos, nossos amigos, na nossa vizinhança, para dizer o que eles dizem. Eu quero, o que eles têm eu não quero, porque não tem mudado o coração deles. Apocalipse 18 nos diz que nós temos testemunhos para o universo, pois somos demonstradores, mostrando o caráter de Deus. Romanos 12, versículo 1, está nos chamando a isso, para que nós somos declarados como parte do cristianismo. É muito difícil para que não possamos na nossa vida, aquilo que na vida não vem na nossa vida, não é autêntico. Eu posso dizer-lhes que ele é aquele que permitiu que seu filho fosse crucificado numa velha cruz. Deus nos chamou para uma vida de sacrifício e ainda a natureza humana tem que desconsiderar o pecado como uma consideração pequena, mas o problema não é o pecado. Nós podemos pregar uma série de irmãos sobre o problema do pecado, mas o problema do pecado que estou falando nesse contexto é que, a despeito dos pecados, lutado contra o seu pecado, você sempre irá perder. Paulo nos disse, santo, seja um sacrifício santo, o seu serviço voluntário. Não sou lógico, mas parece familiar em inglês, racional. Lógico. É racional. É ser um sacrifício vivo. É irracional não sê-lo. É lógico é colocar a nossa vida no altar de sacrifício. E lógico não fazê-lo. Se nós podemos nesse lugar, com a oração no nosso coração, que a minha vida seja um vivo sacrifício diário, para que nós vivemos a palavra diária, nós faremos o nosso caminho, nossa casa. Eu fui o microfone quantas vezes? Eu coloquei tentar fazer a direção da reunião. E eu fui dizer aos meus amigos, você foi um delegado, o que você fez?
Eu lutei para aquela vírgula no manual da igreja. Os seus amigos vão dizer, obrigado, bem obrigado a Deus por você. Nós precisamos das pessoas como vocês. E você vai voltar para a sua casa e dizer, eu não gostei daquele volto, mas eu levei para uma pessoa, até coloquei meu dedo no seu peito. E os seus amigos vai dizer, obrigado por você. Assim, o inimigo também dirá, obrigado, obrigado. Obrigado a Deus por pessoas como você. Será isso? É isso que você estará indo para casa com isso? Isso poderia ser apenas uma experiência em Laodiceia para você. Eu quero apelar a você hoje. Nós estamos aqui fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é santidade. E nós, pela graça de Deus, possamos viver na vontade de Deus. Nós estamos procurar Jesus, procurar a sua justiça. Não. Vamos voltar. Vamos ser cristãos sobre isso. Nós temos chamar, pedir, clamar a vontade de justificação pela fé em Deus como nós temos certeza e vamos contar mais sobre isso. Mas vamos contar o nosso crescimento, porque as pessoas não verão assim como uma pessoa. Assim, nós queremos que Jesus seja como uma pessoa, caminhar a nossa igreja no mundo, e assim que a sua igreja possa tomar essa posição que Deus tem ordenada para que possa viver a vida em Cristo, para que possa ter o poder no ministério dessa igreja, que nem centenas de manuais poderá dizer. Jesus tem o poder sobre a morte. Muitos funerais. Ele falou para jovem, e falou, levante-se. E ressuscitou o seu irmão depois de ter sido sepultado por 4 dias e respirado pela última vez. Ele colocaram esse homem, oraram pelo inimigo. Seu corpo sem corpo foi chamado de volta. E Deus ainda levanta homens, chama homens da morte pelo poder de Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Obrigado por essa declaração, porque falamos com entusiasmo. Nós devemos dizer, o estado da morte, que eu sou a ressurreição e a vida. Tem poder em Jesus para levantar, trazer de volta o morto para a vida. Tem poder em Jesus para transformar o vivo. Tem poder em Jesus para que o verso possa ser visto na sua vida, na sua experiência, para que essa pessoa seja uma nova pessoa. Todas as pessoas passaram, todas as pessoas se tornaram novas. Eu sei que você é um pecado, mas ainda mais o Salvador ainda mais, mas está morto para o pecado, mas eu sei que Jesus faz você se levantar. Eu posso ver muitas vezes, mas nada é impossível, nada é tão difícil para Deus, assim como Deus o disse, Jesus o disse. Nada é impossível para Deus. Eu gostaria de concluir como uma citação que ele diz que sumariza tudo que nós temos dito aqui. Se você não leia o seu livro Desejo para as Nações por um Pedemo, eu gostaria que você lesse agora. É maravilhoso, é poderoso. Olha o que está escrito na página 668 nesse livro. A verdadeira obediência vem do coração. É a obra do coração em Cristo. 4 palavras que mudarão a sua vida. E somente uma delas é mais que uma sílaba. Trabalhar em Jesus. E nós podemos consentir. E se nós consentirmos, Ele se identificará conosco. Ele faz isso. Ele misturará o nosso coração e a mente com a conformidade com a sua vontade. E assim que o obedecermos, nós levaremos nós mesmos a vontade refinada e santificada. Nós encontraremos uma grande alegria em fazer o seu serviço. Pode imaginar alguma coisa assim? Se nós consentirmos, isso acontecerá quando nós conhecemos Jesus como o nosso privilégio conhecê-lo. A nossa vida será uma vida de uma obediência contínua, através de uma apreciação do caráter de Cristo, através da comunhão com Deus. O pecado
tornará-se odioso para nós. Senhores e senhoras, essa promessa foi escrita para você e para mim, dada pelo Senhor, pelo Deus, nosso Deus. Ele nos disse: eu farei aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Eu liberarei da escravidão, daquilo que o pecado fez. Eu mudarei a sua vida. Você será como os anjos. Você não confiará mais na sua bondade, mas confiando no Senhor. E assim como você faz, morrendo diariamente, vivendo diariamente, sendo refeito diariamente, você vai levantar e dizer um dia: Senhor, esse é o nosso Deus que nós temos esperado, e Ele nos salvará. Esse é o Senhor. Vamos nos alegrar nele e alegrar na sua salvação. Esse dia está vindo muito em breve. O tempo é pequeno. Deus está conosco. Vamos estar certos hoje que Deus está conosco. Você pode dizer amém. Por favor, vamos orar, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por Jesus, o poder de Cristo na sua palavra. Nós queremos te agradecer por Jesus, quando o seu Espírito, nós te agradecemos por Jesus, que possa viver a sua vida em nós. Pedimos que a nossa oração nessa manhã, Senhor, que Jesus possa viver a sua vida em mim. Essa é a sua oração, querido irmão. Ó Jesus, viva a tua vida em mim. Se esse é o seu desejo, levante a sua mão. Senhor, no nosso coração, levanta o nosso coração, nossa mente, que Jesus possa viver a sua vida em mim. Nós não merecemos, nós temos falhado simultaneamente. Quantas vezes? Nós temos nada para recomendar a Ti. Nós oramos, Senhor. Jesus, viva a Tua vida em nós. Nós não ficaremos descorajados. Nós seremos tentados a ficar descorajados. Mas nós vamos olhar longe de nós mesmos e nós vamos dizer: e a Tua graça é suficiente para mim. Nós te agradecemos. Nós te oramos. Nossa, a Tua vontade, mas a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, nós oramos. Por favor, diga comigo, amigos de Deus. Amém.